Bom, esse primeiro vídeo nosso aqui, nós vamos conversar sobre dois conceitos extremamente importantes e que às vezes, né, os alunos que estão aí trabalhando no ramo da química orgânica, eles ficam meio atrapalhados com isso. Então, quais são esses dois conceitos? Nós vamos trabalhar o que nós chamamos de conformação e nós vamos trabalhar também com outro conceito que é configuração. Tá joia? Bem, o que vem a ser uma conformação? Tá? Se nós tivermos estruturas que podem ser interconvertidas uma nas outras, ao redor da rotação, né, dos átomos, ao redor de simples ligações simples, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de uma conformação ou de conformações. Bem, nesta aula, eu pretendo utilizar modelos para mostrar isso para vocês. Então veja, o primeiro modelo que eu vou mostrar, está aqui, ó, seria uma molécula extremamente simples, que é a molécula do etano. Nesse modelo que eu estou mostrando, esta esferinha negra, preta, né, seria um átomo de carbono. A esferinha branca, ou as esferas brancas, átomos de hidrogênio. Ó, então vocês estão vendo aí, ó, bonitinho, tá? E esses tubinhos brancos, as ligações, sejam elas ligações carbono-hidrogênio, sejam elas ligações carbono-carbono. Ora, percebam que ao redor de uma ligação simples, os átomos são capazes de girar em volta dela, conforme eu estou mostrando para vocês aqui de diferentes ângulos. Ó. Seja assim, mostrando agora de frente para vocês, seja assim. Cada vez que nós giramos, né, nós fazemos o giro ao redor de uma ligação simples, conforme vocês estão vendo aí, ó, nós vamos tendo diferentes estruturas. E a essas estruturas nós vamos chamar de conformações. Repare que ligações não foram quebradas, ok? As diferentes estruturas, elas são originárias da rotação dos átomos ao redor de uma ligação simples. Aqui eu estou mostrando ao redor de uma ligação carbono-carbono. Então, a isso nós chamamos de conformação. Repare, para mudar de uma conformação para outra, por exemplo, digamos, dessa conformação para esta, olha só, simplesmente eu girei em volta da ligação simples e não houve ruptura de nenhuma ligação. Então, isso nós chamamos de conformação. Ok? Por outro lado, se estruturas podem ser convertidas uma nas outras por ruptura de ligações, quebra de ligações, nós chamamos isso de diferentes configurações de um composto. Vejamos então? Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui esta molécula, tá? Essa molécula, olha, eu posso mostrá-la para você assim, ó. Isso seria um grupo metila, repare. As esferinhas pretas, né? Isso seriam os átomos de carbono. As esferinhas brancas, os átomos de hidrogênio, tá legal? E os canudinhos verdes aqui, ó, ligações simples. E aqui no meio, ó, conforme vocês podem ver, uma ligação dupla carbono-carbono. Lembrando de nossa aula sobre conceitos fundamentais, tá? Se eu passar um plano, por exemplo, esse plano pode ser a minha mão, ó. Se eu passar um plano pela ligação dupla, você vai ver que esses dois grupos estão de um mesmo lado, deste plano da dupla, e esses dois átomos iguais estão do mesmo lado da dupla. Nós podemos usar aqui a nomenclatura cis, e nós estamos representando aqui, neste caso, o cis-but2eno. Bonitinho, cis-but2eno. Tá joia? Bom, por outro lado, eu queria mostrar também esta molécula, por meio deste modelo, né? Esse modelo agora, de novo, nós temos os grupos metila. Aqui nós temos os átomos de hidrogênio. E aqui embaixo um outro grupo metila. Se eu afastar um pouquinho, talvez enquadre melhor. Perfeito. Tá joia?
Novamente, se eu passar um plano, vou tomar uma régua aqui agora, ó, se eu passar um plano pela dupla, você verá que de lados opostos, perdão, você tem grupos metila e em lados opostos da dupla os hidrogênios. Neste caso também nós podemos aplicar a nomenclatura cis-trans e esse seria o isômero trans-but2-eno. Tá joia? Agora façamos uma comparação. Como que eu faço para passar do isômero trans para o isômero cis e vice-versa? Tá? Bom, será que bastaria eu girar ao redor de uma ligação? Neste caso, a ligação dupla. Perceba que há uma barreira rotacional, neste caso, bastante elevada. E é por causa dessa barreira rotacional alta é que existem os isômeros, né, cis e trans ou EZ. Tá legal? A molécula, digamos, ela está trancada numa dada conformação aqui neste caso, se nós considerarmos a dupla insaturação. Para eu sair do isômero trans, neste caso, para o isômero cis, só há uma possibilidade. Qual seria essa possibilidade? Seria se eu quebrar e refazer ligações. Ó. O isômero trans virou o isômero cis agora. Se o cis quiser virar trans, eu vou ter que novamente quebrar ligações. Ó. Tá certo? Mostrando aqui para vocês. Então, em termos de cis e trans, nós estamos falando de diferentes configurações de uma substância. Cis e trans, então, representam diferentes configurações de uma substância. No caso aqui, neste caso, seria o but2-eno. Tá certo? Então, veja que os conceitos são bastante distintos, né? Conformação são estruturas que se interconvertem, uma vai sendo convertida na outra via tá? A rotação ao redor de uma ligação simples. No caso das configurações, uma estrutura se interconverte na outra por meio de quebra e formação de ligações. O cis e trans é um exemplo. Outro exemplo que eu vou mostrar aqui agora são com relação, por exemplo, a estereoisômeros RS. Né? Então veja, eu tenho aqui este modelinho ó, que eu vou mostrar para vocês, esse é um outro modelo, tá? Estou segurando aqui para vocês. Ó. O vermelho são os átomos de é um átomo de bromo, verdinho um átomo de cloro, esse aqui um átomo de hidrogênio, e esse grupo, obviamente, eu acho que vocês reconhecem como sendo um grupo CH3. Tá? Essa molécula ela tem um centro de quiralidade, conforme vocês estão vendo aqui. Ó. Você tem 4 grupos diferentes ligados a ele. Ó. Quais são estes grupos? Nós temos o bromo, nós temos o cloro, o hidrogênio e a metila. Então, este composto, ele admite um estereoisômero para ele, especificamente o enantiômero. E como é que eu obtenho isso? Botando essa molécula na frente de um espelho plano. Botando essa molécula na frente de um espelho plano, ó, eu vou obter o outro estereoisômero dele. Ó. Tá? E repare, você não consegue, se eles são estereoisômeros, eles são enantiômeros, né? Eles são imagens especulares não sobreponíveis. Então nós vamos tentar sobrepô-los, ó. Por exemplo, desta maneira. Aí você observe, ó, nós temos cloro sobreposto com cloro, metila sobreposta com metila, mas hidrogênio e bromo não estão sobrepostos. E aí você pode tentar sobrepor isso aqui, não vou ficar fazendo isso, mas você pode tentar sobrepor isso de diversas maneiras. Essas duas representam duas configurações distintas. Por quê? Para eu sair desta configuração para esta, eu tenho que quebrar ligações. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou momentaneamente desaparecer com essa, ó, tá legal? Desapareci. Vou trocar esses dois grupos, ó, por exemplo. Então, eu estou quebrando ligações, e vou voltar com essa. Agora, perceba, ó, você simplesmente tem uma sobreposição perfeita dos átomos, ou seja, a molécula é idêntica.
as moléculas são idênticas. Então, para sair de um enantiômero para o outro, tá? Para sair de uma configuração para outra, eu simplesmente tenho que quebrar ligações. Tá legal? Então, R, S, Z e E, etc., são, neste caso, diferentes configurações de um composto. Ok? Para terminar este vídeo, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que, às vezes, a gente mostrando em sala de aula não é tão clara. E com um modelo, e aí eu encorajaria vocês a comprarem um modelo, ele é sempre útil, isso fica bem mais claro. Então percebam o seguinte, olha, essa molécula que está aqui, ó, se vocês pegarem aqueles nossos slides de conceitos fundamentais, isso é um aleno. Na sala de aula eu havia dito, tá, e estou reforçando este aspecto aqui, que as ligações duplas de um aleno, elas são ditas acumuladas, né? Elas vêm uma ao lado da outra, elas são perpendiculares, ó. Repare, se eu fizer assim agora, ó, você vê uma ligação dupla, né? Colocada deste modo, e a outra ligação dupla perpendicular a ela. Então essas ligações duplas são perpendiculares. Como uma consequência deste fato, essa molécula ela é assimétrica. Se ela é assimétrica, simplesmente se eu botá-la na frente de um espelho plano, você vai enxergar o enantiômero dela. Botando na frente de um espelho plano, recuando um pouco mais, ó, repare, esses são os enantiômeros. Tá? E, novamente, se você tentar fazer a sobreposição dessas estruturas, elas não são sobreponíveis. Você só está de brincadeira. Não estou, não. Quer ver? Ó? Olha só. Eu vou sobrepor isso lado de cá. Veja, ó, repare. Você tem átomo de cloro, o verdinho é cloro, o branquinho é hidrogênio. Então, sobrepostos, sem nenhum problema. Mas quando eu te mostro o outro lado, olha lá, hidrogênio não está sobreposto com hidrogênio. Hidrogênio não está sobreposto com hidrogênio. Então, devido a isso, ao fato dessas ligações serem perpendiculares, tá? Embora nem tenha centro estereogênico, nós enfatizamos isso lá, nenhuma dessas moléculas tem centros estereogênicos, tá legal? Você simplesmente tem aqui dois enantiômeros. Nós estamos falando de diferentes configurações de um composto. Para essa configuração virar essa, ou essa virar esta, você teria simplesmente que quebrar ligações, conforme eu fiz para os isômeros RS mostrados anteriormente. Tá joia? RS do composto que tem um centro estereogênico. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro aí a diferença de configurações e conformações. Repetindo, enfatizando, quando eu estou falando de conformação, uma estrutura se interconverte na outra por meio de rotação ao redor de uma ligação simples. Não há quebra de ligações. E quando eu estou falando de configuração, para passar de uma configuração para outra, né, você teria que, essa interconversão dessas estruturas, você teria que quebrar ligações. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Um abraço para vocês e obrigado pela atenção.